Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson. No vídeo de hoje vamos começar a gravar sobre como fazer um prompt personalizado de uma inteligência artificial. E vamos usar a chave API da OpenAI, no caso. Então a gente vai poder construir um prompt assim personalizado e passar parâmetros de configuração, na onde aquela IA poderá se tornar qualquer tipo de agente ou qualquer tipo de serviço, né? Tem que fazer qualquer tipo de serviço a respeito do atendimento em si a algum cliente ou algum hospedagem assim de serviço. Tá, no caso eu já estou aqui na minha pasta projetos, eu estou aqui já com o meu VS Code, eu vou criar um app.py aqui, no caso bem básico. No caso a gente vai utilizar o Flask para poder renderizar assim, um pequeno servidor, tal, um pequeno assim, software, né, hospedado. Primeiro a gente vai importar o Flask, então from Flask, né? Porque a gente vai importar alguns módulos de renderização de template, no caso request, além do JSON JSON-NIF. Então tá, Flask import no caso Flask de novo, no caso render template, no caso. Agora vamos colocar o request e o JSON Infinity. Inf no caso, JSON Inf. Certo. Agora a gente vai começar a portar as bibliotecas do OpenAI, que no caso seria o LangChain. Então, from LangChain import OpenAI. Beleza. E agora a gente vai só importar o OS, porque o OS vai poder manipular arquivos dentro do nosso diretório, para poder estar salvando alguns tipos de log de conversa, assim. Então, import OS. Beleza. Vou fazer o mais básico possível. Eu já tenho uma chave da OpenAI aqui. No caso, não é difícil de conseguir a chave. Você pode estar acessando. Vamos ver se eu consigo pegar uma chave correndo aqui. Cadê? ChatGPT aqui. Configurações. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma chave aqui. Não, cadê? Acho que eu entrei no lugar errado. Pera, vamos voltar aqui. API OpenAI. Aqui, API. Será que eu preciso fazer uma conta? Vamos ver. Mas não, com certeza vai precisar fazer uma conta. Só que eu já tenho uma conta, então... Não, API plataforma aqui. Vamos conectar minha conta do Google mesmo. Bem rapidinho aqui. Tá, então já conectou. Vamos ver aqui, API Reference. Não, essa é a referência de API. No caso é aqui mesmo. Start construção. Ai. Vou colocar qualquer coisa aqui. Tem que colocar um e-mail aqui. Colocar qualquer coisa aqui também. Tá, no caso eles vão me devolver uma chave key aqui. Eu posso copiar ela no caso. Tá, no caso, depois de copiado, a gente vai clicar aqui. Open, bem essa em letra maiúscula. Só para definir a chave. Open API key, no caso. E aqui a gente já coloca entre aspas. E já cola a chave aqui. No caso, eu já tô com a minha chave aqui, no caso. Tá, agora a gente vai começar a codificar. Mas antes, vamos só fazer um pequeno tratamento de erro aqui. Caso se alguma coisa der algum erro, no caso eu vou fazer um tratamento aqui da chave. Se ela não tiver assim definida, alguma coisa assim, é sempre bom estar verificando. Tá, no caso não, aqui. Não está definida. Caso ela der algum erro, já está mais assim, mais calibrado, mais definido. Tá, agora vamos iniciar o Flask, app, no caso, é igual a Flask. Agora, nem, beleza. Inicializamos o Flask. Agora a gente vai começar a carregar o modelo do ChatGPT que a gente quer. No caso, eu quero o ChatGPT 4 Mine, no caso. Então, peraí, vamos definir aqui, ó. Def get open.model. Tá, open.model. Agora, se eu não estiver enganado, a gente só define as versões. Def, no caso eu vou querer... Tá, no caso eu vou querer que ele retorne OpenAI. Tá, e aqui vamos usar essa chave key, né? OpenAI.key. A temperatura eu quero 2.3. Acho que o limite é 2.1, se eu não estiver enganado. E aqui tem como a gente vai colocar a versão. Então o modelo name,
caso seria o chat T 4O 4OT, não, deixa eu dar uma olhada, esse mesmo, esse aqui mesmo, ChatGPT 4, temperatura 3, tá bom, não precisa ser tão precisa. Se a gente vê que ele tá dando umas perguntas, umas respostas muito absurdas, a gente altera. Tá, no caso, model, enquanto get open model, no caso aqui até então só para inicializar, né, a função. Agora aqui, ó, eu vou colocar parâmetros, não, beleza. E vou deixar sem nada, por enquanto, só para fazer um teste mais tarde. Tá, deixa aqui por enquanto assim. Agora vamos ficar o logo de conversa. Por que o logo de conversa? Porque para ele poder ver o que já foi conversado. Porque senão ele vai ficar perguntando a mesma coisa simples. E se não tiver um pequeno log, ele não vai dedicar em que nível a pergunta está. Por exemplo, se uma pessoa já fez um pedido ou se a pessoa já perguntou algo, ele já pode dar uma resposta mais rápida e direta no caso. Tá, definido o logo de conversa, a gente vai começar agora a definir realmente toda a estrutura mesmo do chat, assim, da atendente, no caso. Então tá, def, no caso, consulta. Eu vou colocar ele como um oráculo, porque a gente pode definir ele por causa de tudo. Se a gente quiser passar parâmetros das coisas, pode passar também. Parâmetros, no caso que eu digo de relatórios e as coisas. Vou colocar aqui pergunta, no caso, e parâmetros. Ou seja, para ele poder pegar tanto na questão das perguntas já feitas, como parâmetros também já passado. E eu posso também passar log de conversa, ou seja, para ele poder estar se orientando, ou seja, ele pode usar a sua interatividade como IA, ou seja, perguntas mais complexas no caso, ele pode usar o parâmetro para definir o que ele é, se ele é um atendente, se ele é um vendedor, se ele é algo ou alguém, e o log de conversa para ele identificar o que já foi conversado, para ele não ficar naquelas perguntas assim repetidas e não ficar assim perguntando sempre a mesma coisa. Tá, agora vamos começar aqui a produzir, no caso vamos criar assim um contexto. O contexto vai ser os parâmetros. Os parâmetros mais... Aqui é só para cortar uma linha, no caso. Parâmetros mais N. E agora vamos juntar, no caso, tudo isso. E log de conversa. No caso, o log é letra minúscula. Log de conversa, sim, identificou lá certinho. Tudo de acordo com cada formatação. Tá, agora pergunta. Vamos fazer um parâmetro de pergunta e contexto, no caso. Pergunta com contexto. Para assim, as perguntas sempre não fugir muito do tópico. Porque ele é uma IA, então se a pessoa perguntar assim, qual que por exemplo, qual que é a população de uma cidade? Aí ele vai lá e vai responder. Mas peraí, ele não era para responder isso, porque talvez você configurou ele para ser um atendente. Então, um atendente assim não fala, né? Não fala assim, não responde perguntas fora do padrão, no caso. Ela provavelmente falaria que não conhecia. Então aqui a gente coloca para ele não fugir assim, do personagem. Tá, pergunta igual pergunta. Tá. Só para identificar na hora de tá vendo resposta igual a model ponto invoke. Pra gente poder invocar, no caso. E agora a gente vai colocar uma pergunta contexto. E vai retornar a resposta ponto content. Para poder assim tá renderizando melhor. Resposta ponto content. Beleza. Agora a primeira função já está criada. Agora vamos criar um acesso de app root aqui. No caso é só para definir as paginação. No caso não vou colocar nada assim complexo. No caso vai ter só um template, no caso, para poder estar renderizando. Aqui a gente vai colocar def home, só para renderizar o template, no caso. E aqui a gente já pode colocar o return render template. Vai ser um index mesmo. Então index.html. E tá, aqui vai renderizar. Então mais tarde a gente vai precisar estar moldando, né, um template, um HTML. Agora a gente vai criar a rota do app, no caso. Então a gente vai criar aqui app.root e no caso barra consulta. Vou colocar um método post. Tá, o método post para poder estar postando assim. Agora um def barra consulta. Tá, e agora a gente vai só pegar a pergunta do usuário com pergunta resposta do ChatGPT, né, do nosso agente, no caso.
E a gente cria assim, um formulário, né, de pergunta, no caso, de pergunta. Cara, saiu aqui. A gente faz um formulário para ele, e agora a resposta vai ser igual a consulta, né? Ele vai ter que consultar os parâmetros que eles é, né? No caso, ele é um. Depois a gente vai definir o que ele vai ser. Tá, a gente pode passar tanto os parâmetros aqui como as coisas. Então a gente vai passar tudo aqui. Pra ele poder estar usando tudo, no caso. Agora é só fazer os logs de conversa aqui, no caso. Os logs de conversa a gente vai adicionar sempre dentro. Adicionando as perguntas, no caso. E identificando o que são cada um. Então aqui é pergunta. Então o que é pergunta vai ser pergunta. E o que é resposta vai ser resposta. Isso, perfeito. E agora a gente vai. Tá, a gente tem que retornar aqui agora, né? Pronto, a gente retorna a resposta do que ele leu, ou seja, do que eu mandei, do que o agente leu, o que ele é, e devolve a resposta daquilo que eu perguntei. Então ele vai estar sempre conferindo essas configurações. Então, if igual a name, para poder finalizar o app do Flask, no caso. E eu coloquei debug true, no caso, só para poder testar. Vou salvar aqui. Então, até então, esse é o nossa lógica em si. Agora a gente vai criar o index.html para estar assim, desenvolvendo o design mais bonito, mais técnico. O index.html tem que estar sempre dentro de um template, no caso uma pasta template, que é padrão de comunidade, sempre está. Então tem templates, e dentro de templates a gente faz index, a gente cria um novo arquivo, .html. Tá, index.html. No caso, a gente... peraí, eu criei um arquivo template, mas é uma pasta, templates. Deixa eu apagar esse aqui, cara. Vou subir aqui, né? Delete, sim, deletar. Agora, template. Tá, agora eu passo o index para aqui dentro. Perfeito, isso. Essa é a ramificação certa do diretório. Tá, no template agora a gente vai poder fazer de várias formas. No caso, vou fazer meio personalizado, tipo uma conversa com um chat, assim, tipo um WhatsApp. Então a gente vai fazer uma conversa mais personalizada. Eu vou montar aqui o escopo, no caso. Então a gente vai estar usando HTML type. HTML. Agora a gente faz um HTML. Lang. Linguagem pt traço br. Agora a gente já cria o corpo. Quer dizer, o cabeçalho que é o head. A gente não pode esquecer de fechar, então a gente já fecha ele uma vez aqui. Tá, a gente criou o head e criou já o fechamento dele, no caso. Daqui no head a gente vai colocar os metas, no caso. Os metas a gente coloca o share set. Que no caso é o horário. Se você tiver já aquele atalho de fazer, já pronto, não vai ser melhor ainda. Eu assim, gosto às vezes de praticar, porque como eu tô assim aprendendo, não quero sempre não estar digitando. Agora esse aqui é o viewport, para poder identificar, né, a questão assim do dispositivo, né, como está sendo visualizado, então assim, tudo vai estar captando assim qual dispositivo você está visualizando, tentar enquadrar ele na melhor assim, categoria, assim, no caso. Esse é o tamanho do device. Tá, o device, agora a questão de inicializar. E a questão da escala. E fecha. Coloca tudo aqui dentro. Tinha fechado mais aqui, perfeito. Então, acredito que não esteja nada errado aqui. Vamos fazer um título agora. Título. E já fechar o título também. Tá, no caso o título vai ser chat, lançamento virtual. Vamos colocar chat. Chat virtual. Beleza, chat virtual. WhatsApp. Beleza, então chat virtual estilo WhatsApp, no caso. A gente pode ver como isso está ficando. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo iniciar um live aqui. E criar um parâmetro aqui, ver. Tá, ele está inicializado. Quando eu construir aqui, ele vai aparecer aqui. No caso é só o template do HTML que poder estar me orientando. Eu vou criar aqui primeiro a estrutura do HTML. Então eu vou criar aqui o body. Que vai ser o corpo agora mesmo, body. Já vou fechar esse body. Assim que eu for atrapalho visualizar o teclado, sabe? Um pouquinho, aí pra digitar, pegando esses gargalos. Então a gente vai colocar um H1, no caso. A gente pode colocar vou colocar aqui no caso, atendente. Atendente chat, no caso. E a gente fecha o H1. Então, fechou o H1. Agora a gente vai colocar um div. Dentro do div a gente vai colocar o ID pra gente colocar um JavaScript ali mais pra frente. Vou colocar chat só pra identificar. E vamos fechar aqui já o div. Tá, beleza. Agora o ID já identificado, a gente vai criar um formulário, no caso. Não, acho que esse formulário vai colocar as perguntas, tá? Form vai ser colocar um ID também pra identificar. Vamos chamar isso aqui de consulta. Consulta form. Vai ficar bem identificado. Aqui vai ser o input. O input, no caso, tem um tipo. Type, no caso, ele vai ser um texto. Então não pode fugir desse parâmetro. Deixa, no caso. Colocar um ID. Começar a colocar um estilo e tal, as coisas. Então, pergunta. Agora um name. Name, no caso, é pergunta também de novo. Aqui eu vou colocar um place holder. E aqui vou colocar digite a sua pergunta, que vai ficar dentro da caixinha da pergunta aqui em cima. Aqui. Tá vendo? Ela fica lá em cima. Então aqui a gente já pode planejar pra gente, já consegue estar enviando. E a gente fecha com, se você clicar um Ctrl Z, aí ele fica ele alinha a tela toda pra cá. Agora a gente clica required. Beleza. Agora a gente aqui. Só um momentinho. Só um momentinho.
Tá, beleza. Voltando aqui, recapitulando no caso. Aqui na mesma linha do form, na mesma linha do input, a gente vai criar um botão. Do botão type. E, caso submit, que é pra enviar. Submit, type, submit. Agora a gente fecha, colocar enviar. Agora já tá criando o nosso botão. Vamos fechar ele. Perfeito. Atendente chat. Digite sua pergunta. Tá vendo? Já tá sendo enviado corretamente. Agora a gente fecha o formulário, pra não dar nenhum erro. Pronto, fechou o formulário. Agora a gente vai entrar na base do script, do JavaScript. Vamos criar um pequeno script pra poder estar dando mais interatividade e mais assim, vamos pra personalizar melhor. Aqui o script, fecha o script. A gente vai editar aqui no meio, perfeito. Pra nunca esquecer de estar abrindo e fechando o JavaScript. Aqui vai ser um const, vou criar uma constância aqui no caso. Aquele ID do chat a gente já tinha definido no caso, então a gente vai começar a fazer para o chat no caso. Tá, aqui para ele construir, né, toda a infraestrutura. Vai ter uma function. Para ele poder assim, adicionar a mensagem como um parâmetro no caso. Aqui vai ser um texto. E um texto. Classe no caso. Beleza, agora a gente vai definir tudo aqui.
Tá. Aqui nós já temos o app já pronto, o index pronto. Para quem quiser copiar, aqui está o design na saída. Ele ainda não está funcional porque a gente não está rodando um servidor, então ele não está dando a resposta. Agora a gente vai estar rodando o servidor. Então deixa eu só apagar aqui. Beleza, vou encerrar essa porta. Para inicializar o servidor Flask, é só a gente vir aqui na onde está a pasta. A gente abre com o terminal, a gente vai digitar Python e app.py. Ver se vai dar tudo certo. Tá, ele deu um erro na linha método post, deixa eu ver qual que foi o erro. Tá, o servidor já está rodando aqui. A gente copia e abre. Pronto, o servidor já está rodando. Então é só clicar aqui, oi. Vamos ver. Ué, não retornou nada. Será? Ah, retornou lá. Oi, como posso ajudar? No caso, demorou um pouco. Tudo bem? Qual a população do Brasil? Tá, população brasileira, dados de 2023. Então aqui ele já está retornando as mensagens, né? Como qualquer outra IA estaria mandando. Só que a nossa intenção é personalizar ela. Então, assim, para personalizar, a gente tinha deixado esses parâmetros aqui, ó. Parâmetros de configuração, ou parâmetros normal, no caso. Eu só tinha editado aqui. Então, nesses parâmetros, você pode passar o que a IA é. No caso, como que eu fiz o design aqui do index como lanchonete, atendente virtual de lanchonete, então eu vou passar o parâmetro como atendente. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? Eu vou escrever para ela um menu. Vou escrever aqui, ó. Menu da lanchonete. Lá um hambúrguer, uma pizza, um refrigerante. Vamos ver. Um sorvete. 5. Vou colocar aqui talvez Guaraná. Tá. O hambúrguer vai ser quantos? O hambúrguer, no caso, o preço dele. O preço do hambúrguer, R$7. Da pizza, 9. Tá barato. Refrigerante 3 e Guaraná 6. Beleza. Então aqui ele já tem um menu. Então se eu clicar aqui, oi, novamente, vamos ver o que ele vai me retornar. Oi, como posso ajudar? Se precisar de alguma informação sobre o menu ou qualquer outra coisa, é só me avisar. Então até aqui ele já identificou o menu. Se eu perguntar assim, ó, hambúrguer, ó. Hambúrguer custa R$7. Gostaria de fazer um pedido? Ou seja, ele já viu com o menu de lanchonete e já está se enquadrando. Agora, se eu passar parâmetros mais específicos, por exemplo, aqui, ó. Você é um atendente de lanchonete. Bom, agora eu passei que era um atendente de lanchonete virtual. Então, daqui em diante, ela já não poderia mais responder perguntas padrões, como assim, qual que é a população do Brasil, ou perguntas assim, relacionadas fora da lanchonete. Então, se eu atualizar aqui, vou colocar oi, ela já tem que agir como uma atendente de lanchonete. Tá demorando um pouquinho. Ela, bem-vindo à nossa lanchonete. Como posso ajudá-lo? Temos hambúrguer, pizza, refrigerante, sorvete e guaraná no nosso menu. Agora, se eu perguntar para ela assim, qual a população brasileira? Teoricamente, ela não poderia responder, porque ela, desculpa, mas eu sou apenas uma atendente de lanchonete virtual e estou aqui para ajudar no nosso menu. Se precisar de algo relacionado ao nosso produto, estou à disposição. Então aqui ela já consegue sim enquadrar que ela é uma atendente, então ela não vai responder mais perguntas aleatórias. Então cada parâmetro que você passar aqui, você personaliza mais a sua atendente. Então se eu passar aqui, ó, por exemplo, perguntar para assim, qual o local da lanchonete? Ela não sabe qual é o local, porque eu não passei esse parâmetro para ela. Ah lá, tá vendo? Não temos um local físico, estamos aqui para atender suas necessidades de forma online. Posso ajudar com mais alguma coisa no menu? Então, ou seja, como que eu não passei o local, então ela não sabe, mas eu falo assim, ó, a localização da lanchonete é Cruzília, MG, Centro, vamos supor, de Minas Gerais. Então aqui ela já tem uma localização. Deixa eu só dar uma reiniciada aqui. Agora, qual a... Oi, vamos mandar oi de novo. Bem-vindo à nossa lanchonete virtual em Cruzília, Centro. Ali ela já não está falando mais o menu, mas está falando a localização da cidade, né? Então, ou seja, ela já tem uma localização. Então, você pergunta assim, qual o local da lanchonete?
Resposta: a nossa lanchonete está localizada no centro de Cruzilha. Se precisar de mais alguma informação ou quiser fazer um pedido, estou aqui para ajudar. Fala assim, mostra o menu. Aqui, ó, e ela mostra o menu. Se eu passar mais parâmetros para ela, por exemplo, vou passar um outro parâmetro aqui. No caso, nesse parâmetro, eu pedi para ser mais interativa, usar emoji. Então vamos ver como que ela vai se enquadrar. Viu? Ela colocou emoji para definir aquele pedido. Então, praticamente, quanto mais assim personalizado a gente deixar a IA, mais ela poderá se enquadrar na função que a gente gostaria que ela desempenhasse. E para poder colocar isso aqui em um WhatsApp, colocar num número, no contato, é só mais algumas configurações e você já teria uma atendente virtual. Até dentro do próprio WhatsApp já tem uma API que poderia ser usada. Então, praticamente é isso. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que não esteja ficando muito longo. Vou deixar o link do repositório dessa aplicação no GitHub. Então é isso. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.